hoje vamos pedir a Jesus, lembrando São Francisco de Assis, que nos faça instrumentos de paz. Primeira frase: Senhor, fazei de mim instrumento da vossa paz. E que nós possamos, com esse pensamento, continuar a nossa noite, o restante da semana, todas as semanas. Sejamos instrumentos da paz. Nós temos muita oportunidade de levarmos, de vivenciarmos a paz. E nesses momentos onde a hora é chegada, o mundo de regeneração já está aqui, já está acontecendo, sejamos multiplicadores, colaboradores. E abençoe, Jesus, a cada um de nós. Ilumine as nossas mentes e os nossos corações, amplie os nossos sentimentos, para que possamos te vivenciar todos os dias de nossa vida. Obrigada, Senhor, por tudo que somos, sob a vossa guarda, sob a vossa proteção. Obrigada, Pai amado, por nos ter dado Jesus. E obrigada aos mentores e amigos que, em nome do Cristo e do Pai, nos acompanham, que lutam para que a humanidade evolua. Em vossos nomes, com muita alegria em nossas almas e gratidão, nós iniciamos os estudos da noite. Glória a Deus nas alturas, muita paz em nós. Assim seja. Graças a Deus, né? Então nós estamos ainda a arte de aceitarmos como somos. Compreender, né? Nós começamos aqui semana passada, não é? Então, compreender é a suprema qualidade das relações pacíficas e autoritárias. Falando de paz de novo, né? Olha, é a suprema qualidade das relações pacíficas. O que é autoritária mesmo? Aceitar o diferente. Eu tenho que pôr em minha mente que eu tenho que aceitar o diferente de mim. Não importa o que ele seja, o quanto ele seja, no que ele seja diferente de mim, eu tenho que aceitar. Senão eu nunca vou conseguir trabalhar minha paz íntima e doar a paz, né? Se eu ficar questionando, julgando, nunca. Então, compreender é aprender e aceitar o mundo íntimo do outro, o que o outro é lá dentro dele, o subjetivismo. Porque aqui, se nós estamos aqui, todo mundo fala que quer demonstrar alegria, todo mundo bota um sorriso no rosto, bota uma aparência e ninguém lê, não nos lê por dentro. E na realidade nós somos um mundo por dentro. Quantas encarnações cada um de nós teve? Não sabemos. Quanto nós já vivenciamos coisas ruins, coisas boas no passado, fizemos o bem, fizemos o mal, nós ainda não sabemos. Isso é a nossa subjetividade. Eu não sei, nem eu sei quem sou eu. Como é que eu posso ficar pensando e querer descobrir o que o outro é? Eu posso descobrir o que eu sou, julgando o outro, porque toda vez que eu julgo o outro, eu estou julgando a mim mesma. Então, é aquela velha história, eu aponto o dedo para um, estou com 3 apontados para mim. Quando eu vejo um defeito no outro, eu tenho. Quando eu falo eu não gosto disso, é aquilo que eu sou. É isso que vai fazendo também o autoconhecimento. Mas tudo que eu vejo no outro, na realidade, é aquilo que eu sou. E eu posso estar vendo no outro uma coisa que ele não é, e ele acha que é. Que o outro é, entendeu? Se eu acho, então eu já expliquei, vou falar de novo. Eu acho que a Maria é orgulhosa. Se eu vejo orgulho na Maria, por que eu fiz a leitura do orgulho na Maria? Porque eu tenho orgulho. Quem não conhece o orgulho vai ler orgulho? Não vai. É aquela história que eu já passei aqui, ó. Sou analfabeta, eu não sei ler. Põe um O na minha frente, o que eu vou falar? Não sei. Não é? Então, se eu não sei, se eu não tenho leitura, não tenho conhecimento dentro de mim, ou emoção dentro de mim, eu não consigo ler do outro. Se eu tenho, eu leio. Se eu tenho violência interior, eu acho que é a pessoa grosseira, violenta. E será que ela é? É meu ponto de vista. Aí eu não estou na alteridade, eu estou julgando. E toda vez que eu julgar, e nós vamos julgar muito ainda, porque nós estamos nesse estágio evolutivo, o que eu tenho que pensar? O que eu tenho que aprender com o meu julgamento? Eu estou vendo no outro isso. O que eu tenho que aprender com isso?
com o que eu estou pensando daquela pessoa, que ela é isso, que ela é aquilo, então eu tenho que falar, puxa, eu sou também, então deixa eu cuidar de mim. Ela é problema dela, eu sou meu problema. Então eu vou cuidar de mim, eu vou me renovar e eu vou sair disso. Melhora muitas relações, principalmente no trabalho, dentro da casa espírita, se eu começar a entender isso. Né? Porque nós sabemos que existem divergências familiares, espíritos comprometidos do passado nascem juntos, dentro da casa espírita nós também nascemos, reencarnamos muitas vezes inimigos do passado, estamos cantando na mesma sala religiosa e temos que conviver pacificamente. Então é muito importante todas essas análises. O que eu achar esquisito no outro, olha para dentro de mim mesmo, de si mesmo, para ver o que eu tenho. E vamos descobrir. Perfeito não tem ninguém. E nem queiram ser perfeitos do dia para a noite. Nós vamos ser perfeitos no dia a dia, encarnação após encarnação, dar saltos quânticos às vezes pelo nosso próprio esforço. Se nós pegarmos Paulo de Tarso, o que Paulo de Tarso fez? Ele matou vários cristãos. Ele não matou só Estevão, ele perseguiu, matou. Aí quando ele quis, que ele falou, agora eu vou seguir Jesus, ele deu o salto quântico dele. Quem leu a história de Paulo viu quanto que ele conseguiu fazer uma redenção na sua atitude, no seu orgulho, porque ele era extremamente orgulhoso, mesmo porque naquela época um doutor da lei, né, era todo cheio de status, e o povo puxava mesmo a sardinha por lá dele, e ele se sentia então um homem, ai, né, eu sou, eu posso, tinha poder, tinha conhecimento, até que um dia, né, através da Abigail então, e quando ele foi nas portas da cidade de Damasco, ele ficou cego porque teve a visão do Cristo, aí despertou a consciência dele. E ele falava que ele tinha espinhos na carne, que ele tinha muitos problemas, e ele foi vencendo a pouco todos esses problemas que nós temos hoje. Certo? Então, mas foi o esforço do Paulo que fez ele se tornar o apóstolo, o grande apóstolo que ele foi o apóstolo dos gentios, né? E isso é a nossa caminhada. Nós temos que fazer esse esforço de libertação dos nossos problemas. Compreender, relações pacíficas, aceitar o outro como ele é. Agora eu aceito, mas a pessoa eu vejo que tem erros. Poxa, eu aceito, mas ele bebe, ele é alcoólatra. Eu aceito, mas ele fala muito, xinga o outro, fala palavrão, sei lá o que eu posso fazer. Eu aceito, mas eu posso ajudá-la a melhorar? Posso. Não é aceitar e ficar sentado em cima da aceitação. Eu aceito ele ser diferente, mas se eu puder ajudá-lo, e ele realmente tem alguma dificuldade, eu posso falar, não, vou ajudar essa criatura. Se eu não puder usar pela fala, ajudar pela fala, por ouvi-lo, ele não convive muito comigo, eu vou ajudar pela oração. A oração ajuda? Ajuda? Não é? O que Jesus falou? Pede e dar-se-vos-á. Busca e acharás. Não é? Bate, abre-se-vos-á. A oração ajuda. Tudo que pedirdes em oração sereis atendidos. Então eu vou aceitar o diferente, mas se ele tem problemas, apesar de ser diferente, eu tenho que aceitar o diferente, eu vou fazer oração por ele, para ele melhorar naquilo que ele precisa. E me melhorar naquilo que eu preciso. Nós podemos orar por nós? Nós oramos por nós só quando temos problemas. Estou com um problema doente, eu estou no emprego, eu oro por mim. Mas eu oro por mim, pedindo a Deus, Senhor, ilumina a minha consciência para eu acabar com o meu egoísmo. Ilumina a minha consciência para eu acabar com esse vício que eu tenho. Me ilumina para que eu pare de usar a maledicência. Então eu tenho que orar por mim, para a minha evolução. E fazer gestos, atitudes, comportamento que me induzem à evolução. Vamos orar por nós também, que eu cuidar de mim mesma, o alto amor. Eu me cuidando, eu me amando, eu vou amar muito melhor e muito mais ao próximo, né? Bom, então eu vou só pôr esse finalzinho. Quando eu ajudo o outro, eu entendo o subjetivismo que a pessoa tem dentro dela. E eu entendo que todas as pessoas, todas as criaturas agem, decidem como eu, têm decisões na vida. O que eu vou fazer? Eu vou estimular reações acolhedoras perante os desatinhos do outro. Aceitei o diferente. Ele é um desatinado, mas eu te aceito do jeito que você é. Só que eu vou te mudar. Você tem que parar com esse vício que você tem. Vamos pôr uma pessoa que é alcoólatra, né, que dá muito problema na família. Eu vou aceitar que meu marido é alcoólatra, minha esposa é alcoólatra. Eu aceito. Agora, o que eu vou fazer? Eu passo 2 disso. Eu vou trabalhar para que ele pare, não é? Eu aceito, não brigo mais, não humilho mais, não faz da minha casa
um umbral, porque tem uma pessoa que bebe, mas nós vamos trabalhar a paz daquela pessoa, a libertação dela do vício. Orar por aqueles espíritos que o induzem a beber, para beber junto com ele. Até tem uma amiga que ela fala assim, nossa, os espíritos chupam a gente canudinho. Quando eles são, por exemplo, eu bebo, os espíritos chegam perto de mim para beber junto comigo, eles chupam a gente canudinho. Ela fala assim, parece que eu estou vendo um canudinho e eles chupando o álcool, né, de canudinho. Então, eu posso fazer uma direção dessa criatura através da oração, leituras, culto do evangelho no lar. Vamos trabalhar tudo isso, né? Engana-se quem imagina que compreender significa entender a realidade do outro, para que então possamos orientá-lo no que achamos que ele deve fazer. A gente consegue entender a realidade do outro? Eu consigo entrar dentro do outro? Então eu achar que a solução do outro está na minha mão, que eu que vou fazer tudo, é uma ilusão. Mas orar nós podemos. Ter atitudes cooperativas nós podemos. Nós não podemos ter ilusão de que o destino daquela pessoa está nas minhas mãos. O destino dos nossos filhos, quem tem filho, está nas nossas mãos. De verdade. A gente ensina, a gente educa, a gente dá o exemplo. Melhor educação é o exemplo. E depois solta. Não é? Ele cresce, ele vai embora. Ele vai vivenciar a vida dele. Aí ele vai peneirar entre o que ele aprendeu na família, nessa encarnação, e as lembranças que ele trouxe do passado. Vai tomar as decisões. Pais e mães, aqueles que são pais e mães verdadeiros, eles não abandonam os filhos nunca. Tanto é que o filho tem 70 anos, fala, é o meu menino, está doente. Você vê uma mãe falando do filho de 70, como é que ela fala? Nossa, meu menino ficou doente. Você fala, quantos anos tem seu filho? 70. Então, é normal, né? A gente chama de menino os filhos, eles têm 40, 50 anos, a gente está chamando de menino. Os pais e as mães são assim. Então, nós vamos lembrar que nós não temos, não somos nós que vamos salvar o outro, de mudar, e fica aquela aflição de mudar. E ele tem o vício, é eu que vou tirar, eu vou ajudá-lo, eu vou despertar nele a vontade, eu vou fazer toda uma terapia com ele, sutil, uma terapia de muita oração, de muito respeito. Porque uma das coisas que nós perdemos em relação ao outro é o respeito. Então, que a pessoa tem aquele defeito, o que a gente faz? Não respeita mais a pessoa. Não acontece isso? Então, a pessoa é alcoólatra, eu não respeito mais ela. A pessoa é um trabalhador do bem, mas eu estou achando que é aquele defeito, eu não respeito mais ele. Isso é sério, é muito sério. Eu não posso perder o respeito por ninguém. Respeito é uma das coisas que mais ajuda o outro a evoluir. Ele pode ser um ladrão, mas se eu o respeito, ele se sente importante, ele se sente amado, ele sente força para mudar. Então, uma das coisas que eu não posso perder por ninguém, mesmo que é porque eu acho que a pessoa não mereça nada, porque ela é má, porque ela é isso, nós temos que respeitá-la. Eu estou me lembrando aqui da Ivone Pereira. Uma vez a dona Ivone Pereira, uma das grandes médiums que a doutrina espírita teve, e ela que escreveu o livro Memórias de um Suicida. Esse livro é maravilhoso. E tem muita gente que começou a ler esse livro e não continuou porque achou o livro muito pesado. Mas o Chico falava que quando ela ficou com ele 30 anos guardado, a espiritualidade não autorizou a publicação, porque esse livro tinha muitas informações. E muitas coisas que teve nele depois tiveram que ser retiradas. Porque nós não estávamos prontos para ler. Aí o Chico disse, olha, esse livro durante 50 anos, e o Chico, escrevendo livros, através do André Luiz, do Emmanuel, ele falou assim, durante 50 anos, nenhum livro vai superar esse. O livro que era o melhor livro que se tinha na doutrina espírita, era esse, psicografado pela Ivone Pereira. E o autor do livro era um espírito português, na época ele era português, né, desencarnou, ele suicidou em Portugal porque ele ficou cego, era um famoso escritor português, Camilo Castelo Branco. E então ele conhecia a Ivone de outras encarnações na Europa. Aí a Ivone suicidou 3 vezes. Aí uma das missões dela, para já limpar o karma suicida que ela tinha, foi escrever um livro para os suicidas através da mediunidade. E como ele tinha suicidado, foi ele que escreveu através da Ivone Pereira. Então, ela estava atendendo no centro, ela fazia atendimento fraterno, uma mediunidade maravilhosa.
Aí a hora que ela estava sentada lá na mesa, passando, ela fazia receitas de fitoterapia, né? O doutor Bezerra atendia através dela. Aí chegou 2 rapazes lá. E eles tinham... Aí ela levou um choque porque ela viu na aura deles que eles tinham acabado de cometer um assassinato. E ela ficou com medo, falou, pronto, agora eu estou aqui e se eles vierem me agredir? Aí o doutor falou, ó, calma, são irmãos nossos e precisam de ser atendidos, precisam de atenção. E eles tinham acabado de matar uma pessoa. É só para vocês entenderem o que a espiritualidade entende por respeito. Não tem julgamento. Acabou de matar, eu vou lá, vou esfolar o rapaz, igual está até acontecendo por aí, né? Estão querendo linchar e lincharam até inocente. Não é isso. E o respeito, então, ele tem que existir. Quando eu respeito o outro vai me respeitar. Mesmo que no começo ele patina, mas ele vai me entender. E no respeito não é aqui, ó, é no chegar, é na maneira de chegar, na maneira de olhar, o não julgamento. Se eu chego numa pessoa, eu já olho nela julgando, pronto. Eu já me destruí. Eu não destruí o outro, eu destruo a mim mesma. Então, esse respeito é fundamental. Temos que olhar desde a criança. E eu conto, esses dias, meu netinho ia para a escola, chorava. Eu falava, ai Deus Cristo. E eu orando, dando passo no meu netinho, danadinho, chorando. Até que ele parou, né? Tanto receber tratamento, ele parou de chorar. Aí, um dia, ele, 3 aninhos, começou a roer a unha. A minha nora ficou super preocupada, meu filho, né? Nossa, por que ele está roendo as unhas dele, né? Roía a unha, tirava sangue. Teve um dia que ele chegou lá em casa chorando, porque ele foi um copelinho e saiu sangue. Aí eu conversei com ele, pus o remedinho, nós conversamos com ele, até ele não conversamos. Ele acalmou tudo, deixou ele lá e foi trabalhar. Aí eu falei, não, mas agora eu tenho que pensar o que eu posso ajudar meu neto. Eu falei, o que é que eu tenho que fazer? Sabe a resposta que a espiritualidade me deu? Respeito. Respeita ele. Eu falei, nossa, eu pra mim achar que está respeitando, não, certo, provavelmente, eu não sei o que ela dentro de casa, que às vezes o menino queria uma coisa, o pai não dá, né? Meu filho é meio bravo, então aí meu filho é muito gosta de fazer tudo certinho, a mania do perfeccionista, quer dizer, tem um orgulho grande, né? Porque o perfeccionista tem, então, e ele, eu falei, deve estar apertando muito o menino, porque o menino fazia coisa errada, ele já danava, o menino não podia fazer nada errado, tadinho, criança faz mesmo. Aí, quando veio o respeito, eu chamei os dois e conversei com eles. O menino já praticamente parou de roer a unha. Tá muito raro. Mas olha para você ver o estresse que estava dando na criança. Não é interessante? Aí a espiritualidade só falou isso para mim. Respeito. Respeitar uma criancinha de 3 anos. Aí esses dias ele estava mexendo na minha cristaleira, eu falei assim para ele, não mexe aí não, Luiz Felipe. Ele falou, por quê? Eu falei, porque você estraga, você quebra as coisas. Não, não estrago não. Falei, você estraga assim. Ele falou, não estrago. Falei, estraga. Aí ele falou assim pra mim, por que todo mundo fala isso pra mim? Presta atenção. Porque todo mundo fala isso pra mim. Ele mexe, né? Então todo mundo fala pra ele, não mexe que você estraga. Aí ele falou, por que todo mundo? Na cabecinha dele ele não entende, porque na cabeça dele ele não estraga nada, não é assim? Ele não estraga, ele quebrou, pra ele não significa nada, vai quebrar um copo lá, ele vai entender que o copo custou tanto, ele não vai entender. Então pra ele não está fazendo errado. Entendeu o que é o respeito? Então eu falei, gente, olha como é que a gente tem que interpretar o que a espiritualidade está falando, o respeito é nisso, ele quebrou. Esse dia ele quebrou uma coisa que eu temos há 30 anos, 30 e tantos anos. Você achando que é ampulheta, né? Ampulheta. Nós casamos, ganhamos essa ampulheta e ele deu um fim nela. Então, e acompanha, nós já mudamos 8 vezes na nossa vida. Mudamos de estado, mudamos de cidade, uma longe da outra. Agora, quando aterrissamos, né, agora nós vamos morrer aqui, ele vai lá e quebra o danadinho que acompanhou nós a vida inteira. Então, para eles não tem valor, não tem valor emocional, não tem nada, então ele ainda vai lá e ainda pega e fala, quebrou, né, vovó? Mas ele nem sabe que quebrou, porque a areinha ficou lá, nós tinhamos coragem de jogar fora até hoje. Então, aí, mas não é apego, não, é só um pouquinho de apego, né? Então esse respeito, aí eu fui entendendo, eu falei, agora eu vou analisar o que a espiritualidade está me dizendo sobre esse bendito respeito. É eu entender ele, porque senão eu fico podando ele, eu podo ele também, como meu filho estava podando, então a gente fica podando a criança, não, tem que acompanhar, respeitar, explicar, ensinar, né? Outro dia eu fui no supermercado, chorou porque queria um baralho.
Aí ele falava, eu quero tuco. Eu pensei, eu quero tuco. E o baralho lá. É aqueles baralhos de criança, né? Que eu esqueci o nome. Aí eu perguntei o preço, não, eu tenho uma pessoa que eu compro mais barato, não vou comprar aqui, é caro. Não, e chorou, nem queria. Eu falei assim, vovó, não vai comprar, você escuta o que eu estou te falando, aqui é caro, depois eu vou lá na outra loja que é barato, eu tenho que ensinar para ele que é caro e barato, né? Então, nós vamos lá. E ele ficava, eu quero tuco, Não, eu falei assim, você quer suco? O seu suco está lá atrás, eu comprei, está lá atrás, eu quero tuco. Aí sabe, eu quero truco. Ele veio usar para jogar truco, ele queria jogar truco. Então o baralho era para jogar truque, mas é que os baralhos tem desenho para criança, né? Aí caiu a ficha do Leão, e ele falou assim, ele tá falando é truco, por causa do baralho, não é suco, é truco, né? Aí, depois nós tudo começamos a rir, aí ele parou de chorar também. Mas então, esse respeito é uma das coisas que nós vamos trabalhar em nós, não vamos? Em vez de usar maledicência, vamos respeitar até o defeito do outro. Olha, nós temos que aprender a respeitar o defeito do outro, pode uma coisa dessa? Já pensou? E nós gostamos de falar do defeito do outro, ainda pisar em cima, não é? E falar que agora que eu vou falar mesmo, a gente acha bom quando encontra um que escuta a gente falar mal do outro, ainda vai mesmo, a pessoa, ela é assim mesmo, ainda apoia a gente, né? Mas nesse tempo que nós estamos vivendo, com a cultura que nós já temos, com o que nós já somos, nós vamos mudar. Eu vou respeitar até o defeito que você tem, você bebe, não vou respeitar a sua bebida. Mas para de beber, por favor. Entendeu? Nós vamos fazer alguma coisa, mas vamos respeitar. Ninguém merece de nós um olhar de reprovação, um olhar chato, que é de recriminação pela maledicência. Às vezes eu olho o meu filho para um comportamento que eu não gosto que ele faça, é diferente, porque a mãe olhar no filho e falar, opa, olha aí, né? Eu não estou gostando disso que você está fazendo, tudo bem? Mas eu olhar uma pessoa de fora, uma pessoa externa, que não convive comigo, com falta de respeito, criticando. Tem uma pessoa que às vezes chega perto da outra, a pessoa só fala uma coisa, ou está com um cabelo diferente, já dá uma olhada e ainda olha para a outra e fala assim, não, né? Então, nós precisamos parar com isso dói. E essa falta de respeito que a gente tem é conosco mesmo. É conosco mesmo. E nós estamos cavando isso, estou plantando, eu vou colher o que eu plantei. Né? Bom, então vamos lá. Possamos orientá-los no que achamos que ele deve fazer. Pense nisso. Eu não vou orientar, vou dar exemplo. Mas quando eu estiver numa conversa saudável e sadia, nós podemos trocar ideias. Tá certo? Eu vou trocar ideias com aquele que eu acho que ele está em dificuldade. Só que a verdade, ela é muito relativa. Às vezes aquilo que eu acho que é certo, não é. Tem coisas que é certa nessa situação, aplicar aquilo, naquela ali não vale, não serve. Então nós temos que ter muita lucidez para entender. Mas muita lucidez. E tem coisas que a gente fica assim, meu Deus, a medida então qual é? É a pergunta, o que Jesus faria no meu lugar? Quando eu faço a pergunta, o que Jesus faria no meu lugar? A outra pergunta, para que eu estou sofrendo isso? Para que eu estou passando por esse momento, por essa doença, por essa dificuldade? O que o Senhor quer que eu aprenda com essa dificuldade? Não muda tudo a nossa vida quando eu penso assim? Você vai, por que, meu Deus? Por que o Senhor fez acontecer isso comigo? Pronto, eu já estou reclamando, já estou na maledicência, já estou na falta de respeito, já estou em tudo. Mas quando eu pergunto para que, eu estou buscando a verdade. E quando eu falo o que Jesus faria no meu lugar, eu estou perguntando para Deus, para Jesus, o comportamento correto, sem julgamento. Eu já estou buscando o caminho da luz. Certo? E é isso então que nós vamos fazer. É necessário o uso de limites nesse terreno, exatamente para que não prejudiquemos uns aos outros no exercício das habilidades que farão brotar o ser singular que somos. Então, às vezes eu estou pensando que estou ajudando, eu estou podando o outro e estou inibindo ele de fazer coisas que ele pode fazer. Então, nós seremos palpiteiros, na verdade, e tirando a pessoa da singularidade. Singularidade quer dizer cada um é cada um. Não tem ninguém igual ao outro. E eu tenho que respeitar o outro como ele é. Quando chegar lá no final da evolução, todos nós teremos a mesma evolução, teremos. Então, nosso fim é sermos evoluídos. Então, tem um santo aqui, vai ser evoluído. Tem aquele ainda que mata, que rouba, ele vai ser um santo amanhã. Por isso que nós temos que trabalhar o respeito. E Jesus respeitou demais aqueles que nós chamávamos ou chamamos ainda de pecadores. Jesus só trabalhou em cima dos pecadores com muito respeito,
O que ele falava? Vá e não peques mais. E atendia eles. Sem julgamento nenhum. Curou. A Amélia Rodrigues conta um dos casos. Lembra que tinha 9 leprosos, né? Que Jesus curou. Aí os 9 leprosos foram embora. Só um agradeceu, foi falar que Jesus me curou, os outros não. Dentre esses que Jesus curou, ele gostava de farra. Ele foi para a taberna, foi beber. Voltou à vida que ele sempre quis ter, né? Uma vida de farra. A doença voltou. Quer dizer, ele teve a graça, a bênção, aquilo que Emmanuel chama de minuto glorioso, o encontro com Jesus, se curou e começou a fazer tudo errado de novo, a doença voltou. Não se respeitou, não se acertou na caminhada. A compreensão é o ato autoritário de imparcialidade, que evita a formação de juízos apressados e calcados em estereótipos. Então, toda vez que eu falo, eu compreendo o outro, eu gosto de conviver, de ajudar. Uma das coisas que eu tenho que ter é aceitar o diferente, a alteridade. Se eu falar que eu sou uma pessoa compreensiva, ao mesmo tempo eu estou dizendo, eu sou uma pessoa autoritária, uma pessoa que aceita o diferente. Se eu não aceito o diferente, ainda falo mal do outro, aponto defeito no outro, não tenho autoridade, eu não tenho compreensão. As duas andam juntinhas. Se não tem a uma, não tem a outra. Tá certo? Então é isso que nós temos que fazer. Por quê? Essa imparcialidade vai justo nascer. Eu sou imparcial, não importa o que ela é, não importa o que ele é. Só nasce da compreensão esse eu sou. Essa bendita pessoa que aceita o diferente. Aí eu não julgo. Esses juízos apressados, né? Nossa, aquela pessoa nervosa. Quantas vezes a gente julga a pessoa que está nervosa e a pessoa está com dor? Ela está com a cara feia. Esses dias eu falei, nossa, aquela menina está assim tão estranha. Ela está com a carinha de parede, parece. Estava assim, parecendo uma estátua. Aí fui conversar com ela, assim, eu estou morrendo de sono, eu estou com vergonha de dormir. E para não dormir aqui, você falando, eu estou me segurando, virei uma estátua aqui. Eu falei, deve estar passando mal, né? Porque ela ficou parecendo uma estátua. Eu conheci ela, falei, nossa, que estranho, acho que ela está passando mal. Quando eu fui conversar com ela falou que estava segurando o sono. Eu falei, então menos mal. Então, quase sempre, o que conhecemos dos seres com os quais mais convivemos é apenas uma pequena parte, ponta de um enorme iceberg. O iceberg, as pedras de gelo, né? Somente lá no Polo Norte, Polo Sul, o que acontece? Elas são enormes para dentro do mar e a ponta só um pedacinho. Assim somos nós dentro da gente, 95%, fora aqui, 5%. Então as pessoas quando me veem 5% de mim, 95% é o passadão que está dentro de mim. E eu também me vejo nos 5%. Poucos de nós conseguimos ver 15% do que somos, nós mesmos. Eu vejo meus 15%, meus 95% sem chance. Ainda vou demorar muito a descobrir quem sou eu. Aquilo que eu tenho dentro de mim, das outras encarnações, eu vou ter que evoluir muito para ver quem sou eu realmente. O que eu já eliminei, o que eu conquistei, né? Bom, então julgamos os atos e as palavras alheias, mas não temos ainda a possibilidade de julgar os sentimentos e as intenções. Então, se a pessoa veio cá, xingou, fez qualquer coisa errada, eu posso até falar, nossa, sabe a pessoa sem educação, veio cá, falou palavrão, não sei o que, xingou. Eu julgo o ato dela. Mas eu vi o que levou ela a fazer isso lá dentro? Dentro dela, o que fez ela ter essa atitude, eu não vejo. Como é que eu vou descobrir qual o motivo que ela teve aquela atitude? Que intenção que ela tinha? Por que ela fez aquilo? Que sentimentos, emoções levou? Só se eu conversar com ela, não é? Eu tenho falando, nossa, igual eu falei com a menina que ela estava ali com a cara de parede, que ela está passando mal. Eu falei, está passando mal? Eu falei, não, eu estou com sono. Então a pessoa conta pra gente o que ela sente, aí sim. Aí você para de julgar, porque você foi na fonte e perguntou isso. Aí a pessoa se revela, pronto, você está bem. Agora eu já entendi, agora eu posso ajudar. Mas então, sentimentos e a intenção do outro a gente não tem. Quantas vezes a pessoa é muito bem intencionada, tem muita vontade de fazer, de ajudar, ela faz da maneira dela, como eu não concordo com a maneira dela, eu acho que ela está toda errada. Imagina o jeito que ela está fazendo, olha só. Então, o que nós vamos fazer? Entender esse processo. Eu não vejo o outro como ele é, eu não vejo o mundo como ele é, eu vejo como eu sou. Eu me projeto nos outros. E isso é muito sério. A psicologia hoje já está falando sobre isso e cuidando desse aspecto. Para nós pararmos de querer achar que o outro
que sei tudo do outro. Eu não sei nada do meu filho, não sei nada do meu marido. Vocês sabem? Alguém de vocês sabe? E olha que uma esposa conhece muito o marido mais que a mãe dele. E vice-versa, o marido da esposa. Mas já não conhece eles totalmente. Já não conhece o filho totalmente. Filho fala tudo que ele sente para os pais. Vocês conheceram, vocês me apresentam. Não é? Nem eu falei. Então, a gente não fala, porque tem coisas, imagina se acontece com minha mãe, com meu pai, a gente não conta. Raramente você vê uma pessoa que conta tudo, né? Para o pai ou para a mãe. Então, por quê? Nós somos assim ainda, é o ser humano que é assim. Quem sabe um dia vai ter tanta amizade, tanta coisa boa que vão contar, e sem preconceito. Porque às vezes, de repente, o filho vai contar a filha uma coisa, a gente está cheio de preconceito, porque nem escutava, nem me fala. Eu não vou falar que se eu falar, minha mãe vai pôr a casa abaixo. Também não conta, né? A gente mesmo poda o outro. A intenção é uma das coisas que a Dona Maria Modesto, no livro Lírios de Esperança, lembra? Quem já leu esse livro aqui, Lírios de Esperança? 2 pessoas só? Esse livro é fantástico. Nós já demos seminário dele, né? Quem fez o seminário sabe. Então, esse livro, a Dona Maria Modesto fala da intenção. Às vezes a pessoa também não chega a fazer a coisa boa, mas ela tem a intenção de fazer. E a intenção, a espiritualidade dá um valor tremendo. Nossa, eu queria fazer aquilo, não consegui fazer bem feito, não deu, sei lá. Só de ter a intenção de fazer, ela já tem apoio espiritual. E no Evangelho, curiosamente, existe muitas vezes, quem lê com cuidado, vai ver que essa palavra intenção tem muitas vezes no Evangelho. E se eu não estou enganada, uma das lições que tem é da Joana de Ângeles, que assina lá, Um Espírito Amigo. Tem 2 lições no Evangelho que são da Joana de Ângeles. Aquelas 2 lições está escrito Um Espírito Amigo, é Joana de Ângeles, tá? Então ela fala também da intenção. Então a intenção de fazer o bem é já uma grande coisa. Quem tem a intenção de fazer o bem, de ajudar, de querer acontecer no bem, já está bem amparado pela espiritualidade, no caminho certo. Tá? Então, nesse passo, tropeçamos cotidianamente. Como nós tropeçamos? Julgar, nós julgamos toda hora. Então, que a gente julga até Deus. Quando eu faço a pergunta, por que, Senhor, fez acontecer isso comigo? Já julguei Deus. Então, como é que o Senhor pode fazer isso comigo? Já é julgamento, né? Cada ser tem sua razão própria para agir dessa ou daquela forma. E cada qual, no seu subjetivismo, encontra-se auto-justificado em seus procedimentos, mesmo na perversidade e no mal. Esse dia eu estava contando uma história, estava lendo um... Como é que foi? O rapaz sendo entrevistado, e ele estava bravo. Você lembra uma moça que foi assassinada há pouco tempo, porque ela roubou do ladrão? Ela fazia faxina, era uma manicure que fazia faxina. Aí o ladrão falou assim... Nossa, a gente trabalha tanto para ter dinheiro, agora vem uma pessoa e tira. E o dinheiro era roubado também. O carro que ele roubava, as coisas que ele fazia, ele roubava. Quando a moça viu o dinheiro lá escondido na casa, ela fazia faxina, ela começou a roubar e levou 27 mil que ele tinha lá guardado. Aí ele foi, judiou dela, cegou, não foi? Que bateu o martelo na cabeça dela, no dedo que ela não gemeu, ela só falava, não me mate, não me mate. Mãe de vários filhos, mas ele acabou matando a moça. E ele questionando, falando assim, imagina ela me roubar. A gente trabalha tanto. Então, na cabeça dele, roubar é trabalho. Eu tenho que respeitar isso? Tenho que respeitar. Depois, o que eu faço depois do respeito? É meu irmão em Deus. É meu irmão em Deus. Só que ele usa as energias dele, as forças dele para roubar o outro. Mas é meu irmão em Deus. Quem precisa mais da minha ajuda? São Francisco de Assis ou esse rapaz que acha que trabalhar, ser ladrão é trabalhar? Quem precisa de ajuda? O santo ou o pecador? Viu como é que nós somos? Se eu falar assim para ele, eu não preciso de ajuda, ele, imagina, eu não vou ajudá-lo, o que vai acontecer? Estou julgando o rapaz. Ele precisa de educação. Aí ele vai precisar de esclarecimento. Ele vai precisar de ressocialização. Ele precisa de amor. Do amor daqueles que amam verdadeiramente para fazer a recuperação dessa alma. O que Jesus queria de mim para que eu enfrentasse um rapaz desse? O que ele quer de mim? O que ele quer que eu faça? Né? Que eu exclua ele da sociedade, exclua ele do meu sentimento? É aquela historinha, o que o senhor faria em meu lugar? Com esse rapaz que acha que roubar é trabalhar.
ainda fala em nome de Deus, né? Se Deus quiser, vai dar certo o assalto. Eles falam assim, porque eles acham que é trabalho. E eu tenho que respeitar isso. E toda pessoa se justifica, não justifica? Que ela está falando, olha, autojustificação no mal. Mesmo na perversidade no mal, eu me justifico, eu estou trabalhando, gente. Meu trabalho é roubar, então eu vou roubar. Aí nós estamos falando agora de todos somos irmãos e de amor universal. Essa autojustificação é íntima, pessoal. Diz respeito ao trajeto milenar da alma. Qual de nós pode escutá-la com exatidão? Então a pessoa se justifica. Não, eu vim cá e derrubei essa parede porque minha intenção era construir mais bonitinho e tal, mas deu certo que caiu a outra junto. Então, mas ele tinha uma intenção de fazer o bem. Essa intenção a espiritualidade conta, às vezes nós não. Nós ainda, meu Deus, agora vamos acabar com essa pessoa, vai dar coisa. Ele já está parando, derrubou a parede. Então nós temos que observar a intenção do outro. Mesmo que ele esteja fazendo coisa errada, a intenção dele não é fazer errado. A espiritualidade leva em conta a intenção. Nós já estamos levando em conta a intenção. Às vezes até um aluno que está lá na sala de aula, trabalhando danado, qual que é a intenção dele? É bom perguntar, não é? Qual que é a sua intenção? Qual foi a sua intenção quando você fez isso? Qual foi a sua intenção quando você falou aquilo? Então nós temos que aprender o diálogo. Qual a sua intenção? E assim nós vamos nos descobrindo e trabalhando o outro e nos trabalhando conjuntamente, né? Bom, ela fala que essa mania de auto-justificar, eu ter justificativa, eu me justificar de todo erro que eu cometo, é milenar. Nos acompanhou através dos tempos e das encarnações. E a espiritualidade está pedindo, por Deus, por misericórdia, parem de justificar seus erros. Assumam-os e mude. Eu fiz isso para disso. Também eu falei isso para ela, porque ela falou isso para mim. Pode parar. Nós temos que parar disso e falar, eu falei porque eu estou meio grossa, casca grossa em espírito, então eu vou me mudar. Nós temos que mudar. Nós não temos tempo de ficar justificando nossos erros. Nós temos que parar de errar. Errou, caiu, levanta. Mas não justifica não. Nossa, errei mesmo. Eu errei. Quantas vezes uma pessoa que se observa em erro fica pálida? Nossa, desconcerta porque acha que não pode errar. Não é? O perfeccionista. Não é assim? Meu filho é. Então, nós temos que parar. Por que tem medo de errar? Porque já errou muito. Quem tem medo de errar? Porque já errou. Agora não quer errar mais e acha que sendo perfeccionista, que não erra. Que beleza, hein? Então vamos ser perfeccionistas. Seria bom cobrar do outro. Porque o perfeccionista cobra do outro adoidado. Será que cobra de si mesmo? O perfeccionista é aquele que enxerga os outros assim, pente fino. E acha defeito no outro. Porque ele acha que ele é perfeito. E o coitado está cheio de defeito para corrigir. Né? Vós julgais segundo a carne. Eu a ninguém julgo. A colocação é do Cristo. E rica em sabedoria. Todos nós julgamos pela carne mesmo, não é? Eu julgo os outros, eu estou aqui na carne, tudo que eu falo do outro, olha, vocês podem basear, eu não estou falando nada espiritual do outro, eu estou falando o que eu vejo aqui na carne. Nossa, que ela está triste com essa educação aqui, com o meu olho carnal, eu estou enxergando o outro, a carne do outro, e não vejo nem que o outro é um espírito que está habitando um corpo como eu mesma. E Jesus nunca julgou. Eu a ninguém julgo. Nós temos que chegar nesse passo. Olha, o outro pode estar me julgando à vontade. Pode estar me julgando à vontade. Mas eu não julgo, tá certo? Eu vou fazer diferente também. Ainda tem aquela Ana, tua dor? Aqui? Você tem e-mail? Você tem? Você tem e-mail? Depois você dá para a Lívia, ela passa para o seu e-mail aquela mensagem, tá bom? Agir construtivamente é a terceira etapa das situações em que somos chamados. Compreender nós já estudamos hoje. Agir construtivamente. O que eu aprendo com agir construtivamente? Toda vez que eu tomar uma atitude em relação ao comportamento alheio, ao meu comportamento, ela tem que ser construtiva, a minha ação. Ela tem que produzir algo de bom. Não é produzir raiva, não é produzir nervoso, não é produzir ódio, inveja, não é nada. Eu tenho que produzir algo, construir alguém, construir algo e me construir em primeiro lugar, principalmente. Muito importante esse trabalho de autoconstrução, de autoevolução.
Hoje, conversando com uma moça, ela falou assim, eu não tenho coragem de falar isso. Ele é chefe no departamento, ela não tem coragem de falar um tipo de assédio que um funcionário fez. Eu falei, você não vai falar? Ela falou, não. Eu falei, isso é um assédio moral que está acontecendo. Então, você teria que falar assim, até para ajudar. Ninguém está falando, sei lá, matar o rapaz a grito. Não, mas você vai alertar. Falou, esse tipo de comportamento numa empresa é considerado assédio moral. E você pode até ser levado à lei para desse comportamento. Aí ela não teve coragem, porque ela não confiou nela. Eu falei, por qual motivo você não tem coragem de falar para ele? Não vai brigar com ele, mas você tem que alertar, você é chefe dele. Ele não pode ter esse tipo de comportamento. Se isso aqui lastrar dentro da empresa, nossa, e era um caso sério, né? Aí ela falou assim, ah não, depois ele vai me torrar as paciências, depois eu vou ter que conviver com ele todo dia aqui, ele me torrando. Eu falei, olha, você não está te valorizando, porque você é uma pessoa honesta, você é uma pessoa trabalhadora, você dá exemplo, você é digna, você acha que tudo isso não dá moral para você chegar no outro e falar, porque uma relação de emprego, de patrão empregado, de chefe empregado é uma, relação de pai e mãe é outra, não é? E ela tinha que sanar aquele ambiente porque ele pegou pesado com uma moça lá. Então, e se ela for omissa, presta atenção também. Aí eu vim embora, eu tenho a impressão que amanhã ela vai me ligar e falar assim, tomei a atitude, agi construtivamente, porque a gente trabalha muito em cima disso. É para construir o outro. Ele tá igual o ladrão, que acha que roubar é trabalho. Ele acha que fazer o que ele está fazendo na empresa está tudo certo, está tudo bem. E não está. Aí você dá um espaço desse tamanho, ele toma. Aí o que vai acontecendo? Ele vai testando os espaços, que ele tem feito isso. Vai chegar um ponto que ele está dominando, não tem jeito de consertar o rapaz mais, e aí tem que mandar ele embora. Pior para ele, pior para a gente, não é? Então, nós vamos, toda atitude nossa, mesmo diante do outro, do erro do outro, não é julgamento. Como eu vou agir para ajudar ele a sair disso? Como eu vou agir para ele mudar? Eu tenho que dar oportunidade para o outro. Eu também preciso de oportunidades. Então, agir construtivamente é um comportamento maduro que todos nós temos que ter. Não condenar, mas ajudar. Essa ação madura só será edificada antecedendo a ela, elaborarmos a neutralidade emocional. Eu tenho que ser neutra emocionalmente. Se tudo que o outro fala me chateia, eu me magoo facilmente, eu fico com raiva, se eu não tenho e julgo muito o outro, quando eu julgo eu não tenho neutralidade emocional, que eu sou uma capitã de julgamento, de ver defeito no outro, o que vai acontecer? Eu não consigo, então, ajudar. Não consigo fazer ação construtiva. Julgamento elimina a ação construtiva. Pessoa julgadora, que vê defeito no outro, não consegue fazer esse passo aqui, tá? Então, a piedade, a discrição, a adoção de sentimentos nobres diante das faltas alheias e a extraordinária capacidade de perdão instantâneo, permanente, a manutenção dos expedientes de cordialidade, o exemplo vigoroso da solidariedade para com o outro e a cooperação para o seu crescimento, por meio de orientação e apoio, constituem a postura de autêntica caridade. Olha o que eu tenho que fazer. Então o moço lá roubou, não vou dar chance para ele? Quando eu perguntei, muitos aqui fizeram que não ia dar, né? Nós vamos dar sim, nós vamos apoiar. Ele acha que trabalhar, que ladrão é trabalho, se roubar é trabalho, mas nós vamos conversar com ele. Apoio total, ele precisa mais apoio do que o que não tem defeito. Então, vou voltar aqui um minutinho só para nós ver o que nós temos que chegar. Piedade, discrição, pessoa discreta, a adoção de sentimentos nobres diante da falta alheia. Chico Xavier olhava o outro, via que ele tinha aquele problema, mentalmente adorava, nunca criticou. E o Chico nem chegava a julgar, nunca chegou. O Chico aceitava como o próprio Cristo a tudo e a todos. A extraordinária... O que eu fiz? A extraordinária capacidade de perdão instantâneo. O outro me ofendeu, eu tenho que aprender, pô, nem vou registrar isso aí. Já está perdoado. Se eu levar para casa o problema e ficar remoendo, já não perdoei, né? Não tem importância levar para casa e ficar remoendo, porque nós vamos fazer isso muito tempo ainda, pelo estágio evolutivo que nós encontramos, e nós precisamos, às vezes, de ajuda de alguém, de um desabafo, de um conselho para ser disso. Eu preciso. Quando eu estou numa situação dessa, eu tenho que pedir uma luz aí para os amigos. Então, nós temos que aprender a perdoar o outro. Eu não achei a luz, mas eu perdoo. Certo? Nossa, fez isso, nossa, eu me magoei, vou perdoar, mas eu vou buscar um recurso de ajuda. Tá?
A manutenção da cordialidade, gentileza gera gentileza. É outra coisa que nós temos que aprender, gentileza. E gentileza está na moda, graças a Deus. Está virando moda agora. Todo mundo está falando de gentileza e humanismo. Ótimo. Lembra que esse ano nós estamos trabalhando gentileza e humanismo? A gente tirou os cartazinhos daqui, mas tem que até voltar a pôr porque é muito importante. Gentileza é evolução. Tá? Exemplo vigoroso. Vigoroso. Não é exemplozinho pequeno, não. Fraquinho. De solidariedade para com o outro. Cooperação para com o crescimento do outro. Está errado ou dá a mão? É o errado que precisa de mim. Né? Por meio de orientação e apoio. Sempre orientar. Aqui eu acrescentei para vocês exemplo. Lembra? É o exemplo, é a orientação, é o apoio que vai fazer com que o outro saia dos erros que eles têm cometido. E eu também. Eu ajudando o outro a crescer, eu cresço junto. É imperiosa a presença... Vou ter que parar, né, gente? Até quarta que vem, um beijão, tá?